Olá pessoal, bem-vindos à Comunidade do Investidor. Nós hoje vamos finalizar mais um semestre aqui em nossa Universidade do Sucesso, estudando a lição 30, que tem o título de Como Elevar o Próprio Valor. O nosso professor de hoje é Orison Swett Marden. A qualidade de seu trabalho é o fator que decide a longo prazo como seus serviços serão julgados pelo mundo. Charles Kettering, famoso pela sua associação com a General Motors, disse: "Digo às pessoas aqui que não quero, trabalhando para mim, um sujeito que tenha um emprego. O que quero é um sujeito cujo emprego o tenha. E quero que o trabalho ou o emprego tenha essa pessoa sob tal controle que não importa onde a pessoa esteja, o trabalho a domine. Quero que o trabalho esteja junto a ela à noite, quando ela vai para a cama, e de manhã quero o trabalho ao seu pé, dizendo: é hora de levantar e ir para o trabalho. E quando um emprego tem a pessoa em suas mãos, desta forma, esta pessoa certamente vai ser alguém diferente dos outros." Infelizmente, o empregado ideal do Sr. Kettering está se tornando cada vez mais uma raridade em qualquer companhia, grande ou pequena. Qualidade de qualquer tipo é hoje em dia um bem tão precioso que estamos dispostos a pagar preços exorbitantes por alguém que ainda se orgulhe de seu trabalho. Esse alguém vale o seu peso em ouro. É muito importante, pessoal, na lição de hoje, que a gente saiba interpretar as palavras que estão aqui. A forma como o nosso professor de hoje coloca o assunto é até um tanto quanto dura, mas é importante que a gente se atenha às informações de valor que temos aqui e entendamos que o cerne, o coração do que ele tenta nos passar é que é importante que em cada atitude, que em cada tarefa que estejamos cumprindo no nosso trabalho ou mesmo fora dele, que nós nos empenhemos ao máximo, que nós demos o nosso melhor sempre. Esse é o coração da lição, embora em alguns momentos ele seja muito duro na maneira de falar. Então, que a gente abra o nosso coração e a nossa mente para que a gente possa assimilar, absorver, receber o que existe de precioso na lição de hoje. Orison Swett Marden, que é o nosso professor de hoje, foi o primeiro escritor popular nos Estados Unidos sobre o assunto do sucesso. Sua obra clássica, Impulsionar para Frente, varreu o país de costa a costa antes da virada do século e, traduzido para vários idiomas, tornou-se um best-seller até mesmo no Japão. Há um toque especial nas obras mais antigas sobre o tópico do sucesso que é raro encontrar-se hoje em dia. De qualquer forma, espera-se que a extraordinária sensibilidade do Sr. Marden nesta lição fará com que você pense duas vezes da próxima vez que tentar dar menos de si mesmo ao que realmente é capaz. Anos atrás, em New London, um barco de salvamento apresentou um vazamento. Enquanto consertavam, acabaram descobrindo que os construtores esqueceram um martelo no fundo do mesmo 13 anos atrás. Com o movimento do barco, o martelo tinha acabado por desgastar o madeirame, perfurando-o até atingir a camada impermeabilizante, ocasionando assim a entrada de água. Pouco depois, descobriu-se que uma moça tinha sofrido 20 anos numa prisão sulista, cumprindo uma sentença de 20 meses, simplesmente porque um escrivão do tribunal havia se enganado, escrevendo anos ao invés de meses ao lavrar a sentença. A história da raça humana está cheia de tragédias horrendas provocadas pela negligência e erros indesculpáveis de pessoas que nunca desenvolveram o hábito de correção e meticulosidade ao fazerem as coisas até sua conclusão. Ele cita aqui também, ao longo de uma ou duas páginas, uma série de acidentes, de mortes, de pessoas que perderam às vezes parte do corpo em acidentes utilizando produtos ou serviços, porque um item de desatenção, um momento de desleixo mesmo, fez com que aquele produto ou aquele serviço causasse esse dano a outras pessoas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas é essa ideia geral que faz com que ele seja às vezes bastante duro na maneira de falar. Vamos continuar então. Às vezes, mesmo antes de terminados, edifícios inteiros caem, enterrando os operários que ali trabalhavam por causa da negligência ou desonestidade de alguém, empregado ou empregador, que introduziram falhas ou incorreções na estrutura do edifício. Em toda parte dessa extensa terra nos deparamos com o resultado de trabalho mal feito.
Os piores crimes não são atingidos pela lei. Negligência, desmazelo, incompetência são todos crimes contra a pessoa, contra a humanidade, que normalmente causam mais danos que aqueles cujos agentes são condenados pela sociedade. Se todos seguissem sua consciência ao trabalhar e se terminassem minuciosamente o que começaram, não só se reduziria a perda de vidas humanas, mas também ocasionaria uma melhora nas condições da existência. A maior parte das pessoas pensa demais na quantidade e muito pouco na qualidade do seu trabalho. Tentam fazer demasiado e acabam por fazer tudo mal feito. Não compreendem que a educação, o conforto, a satisfação, a melhoria em geral e o estímulo à formação de um homem íntegro, resultantes do processo de se fazer as coisas de forma certa e imprimindo nelas a marca do nosso caráter, são superiores ao valor que se obtém ao trabalhar de forma inábil e desmazelada. A nossa Constituição é tal que a qualidade que damos ao nosso trabalho tem reflexo sobre os demais aspectos de nossa vida e tende a manter nossa conduta neste mesmo nível. O todo de uma pessoa acaba adotando as características com que esta pessoa trabalha. O hábito da precisão e correção fortifica a mentalidade e melhora o caráter de forma geral. Ao contrário, o agir de forma desarticulada, desmazelada e descuidada degenera a mentalidade e desmoraliza os processos mentais, baixando o nível da vida como um todo. Cada trabalho mal feito ou feito pela metade que sai de nossas mãos deixa um rastro de desmoralização atrás. Ao negar atenção ao seu trabalho depois de fazê-lo mal feito, você se transforma numa pessoa diferente. Você passa a ser o tipo de pessoa do qual não se espera manter um padrão superior em seu trabalho, ou do qual não se espera ter frente ao trabalho uma atitude de respeito como acontecia anteriormente. O efeito mental e moral de fazer as coisas pela metade ou fazê-las sem o cuidado e atenção necessários, aliados aos efeitos de rebaixamento e desmoralização, são processos graduais e sutis, não facilmente perceptíveis. Ninguém continua a se respeitar depois que adota o hábito de trabalhar mal, e quando diminui o respeito, desfaz-se simultaneamente a confiança em si próprio. E sem confiança e dignidade não existe a possibilidade de atingir a excelência. É impressionante como o costume do desmazelo se apodera gradualmente de forma insidiosa de uma pessoa, até tomar dela o controle absoluto. Então passa a alterar por completo a atitude mental do indivíduo, levando a distorcer os propósitos que tem na vida, mesmo quando pensa estar dando o melhor de si para levar adiante esses mesmos propósitos. Nossas ambições ideais exigem acompanhamento e cuidado permanentes, de forma a se manter um padrão condigno. Há pessoas de tal forma constituídas que suas ambições se esvanecem, seus ideais caem por terra quando se encontram sozinhas ou na companhia de pessoas descuidadas e indiferentes. Necessitam de assistência permanente dependendo de sugestões, incentivos ou do exemplo de outros, para se manterem num determinado padrão de excelência. Permitir a introdução da inferioridade em nossa prática de trabalho é como administrar um veneno de forma sutil em nosso sistema. O resultado é a paralisia das funções vitais. A inferioridade é uma infecção que, agindo como fermento, afeta o sistema inteiro. Adormece as faculdades de aspiração, imobiliza a ambição e semeia declínio de deterioração ao longo do seu percurso. O mecanismo humano é constituído de tal forma que, sucedendo algo de errado em uma parte, o restante da estrutura fica igualmente afetado. Há uma relação estreita entre a qualidade do trabalho e a qualidade do caráter da pessoa que o executa. Fomos criados para ser honestos. A honestidade é a nossa expressão normal e qualquer desvio dela nos desmoraliza e mancha o caráter. A honestidade significa integridade em tudo. Não é só a capacidade de inspirar confiança no que dizemos, mas também cuidado, precisão, honestidade no que fazemos. Não significa que se você não mente com os lábios, pode mentir e fraudar a qualidade de seu trabalho. Honestidade significa integridade, totalidade, significa verdade em todos os sentidos, no ato e na palavra. Você vai passar a gostar mais de si mesmo quando receber o apoio de sua consciência. Vai lhe valer mais do que qualquer quantia em dinheiro que possa embolsar através de trabalho fraudulento, apressado ou mal feito. Nada poderá lhe trazer a chama da satisfação, o deleite e o enaltecimento que vem, como fagulhas elétricas, de um trabalho realizado com espírito de excelência. O trabalho perfeito harmoniza-se com os princípios básicos do nosso ser, pois somos feitos para a perfeição. Ele vem assim, de encontro à nossa natureza. Então, somos feitos para a perfeição.
Quando você termina uma coisa, deve ser capaz de dizer a si mesmo: aí está. Sou capaz de me empenhar por esta peça. Não está bem feita ou perfeita, mas foi feita da melhor maneira que pude, feita com cuidado até o fim. Por ela dou minha palavra de honra, por ela mereço ser julgado. Nunca se satisfaça com o razoável, o bonzinho ou o razoavelmente bom. Não aceite nada menos do que o seu melhor. Imbua seu trabalho de tal qualidade que qualquer pessoa que se depare com o que você faz verá espelhado ali o seu caráter e a sua individualidade, a marca registrada da sua superioridade. Sua reputação está em jogo em qualquer atividade, a sua reputação é o seu capital. Cada parte de seu trabalho, independente de ser sem importância ou trivial, deve ter sua marca de excelência impressa. É exatamente a pequena diferença entre o bom e o melhor que existe entre o artista e o artesão. São aqueles pequenos toques a partir do ponto em que um homem médio teria deixado o trabalho que fazem a fama de um verdadeiro mestre. Considere seu trabalho como Stradivarius considerava seus violinos, os quais ele fez para a eternidade, e dos quais nunca se soube de nenhum que tenha quebrado ou desintegrado. Stradivarius não precisava patentear seus violinos, pois nenhum outro fabricante de violinos pagaria o preço que ele pagou para obter a excelência, ou lutaria de tal forma para marcar seu instrumento com o selo da superioridade. Cada Stradivarius que agora existe vale de 3 a 10 mil dólares, ou muitas vezes mais seu peso em ouro. John Rockefeller Jr. diz que o segredo do sucesso é fazer as tarefas mais comuns de maneira incomum. A maioria das pessoas não vê que os degraus que conduzem a uma posição superior são formados pouco a pouco pela realização constante das obrigações diárias, simples e comuns da posição atual que ocupam. Aquilo que está fazendo no momento pode abrir ou fechar as portas no futuro. Se existe em sua natureza um lado que exige o melhor e não aceita nada menos, se insiste em manter seu padrão em tudo o que faz, então você vai se distinguir em algum campo, desde que tenha persistência e determinação de seguir seu ideal. As pessoas que já realizaram trabalhos dignos de mérito tiveram uma grande experiência de como fazer as coisas apropriadamente. Não se contentaram com a mediocridade, não se confinaram ao caminho já batido. Na verdade, nunca se contentaram em fazer as coisas do modo que os outros fazem, mas sempre um pouco melhor. Sempre elevaram tudo que lhes caiu às mãos a nível um pouco mais alto, um passo mais à frente. É este pouco mais alto, este passo mais à frente, que contam na qualidade do trabalho que se realiza na vida. É o esforço constante de ser a primeira classe em tudo que se tenta, que permite conquistar a excelência. Não importa o que faça, tente fazê-lo da melhor maneira possível. Não se misture a nada que seja inferior, faça o melhor em tudo. Lide somente com o que há de melhor, escolha o melhor e dê o melhor de si. Toda falha que você permitir que se torne um hábito e a ela se submeter faz de você uma pessoa de segunda classe, deixando-o em desvantagem na corrida pela honra, posição, riqueza e felicidade. A razão por que estas pessoas se tornaram de segunda classe tem às vezes algo a ver com seu passado, por terem sido criadas ou orientadas por pessoas que também eram de segunda classe. Mas cada vez mais torna-se a culpa da própria pessoa ou a responsabilidade o fato de continuar sendo assim pela vida fora. As coisas de segunda classe só são aceitas quando não se consegue as de primeira. Você compra roupas de primeira classe e se pode pagar por elas. Consome produtos de primeira, carne de primeira, pão de primeira. Se não o faz, desejaria poder fazê-lo. Os homens de segunda classe não são mais desejáveis que as mercadorias de segunda. Só são aceitos e utilizados quando os exemplares melhores estão escassos ou têm preço muito alto naquela ocasião. Se você é de primeira classe em tudo, independente de sua condição e circunstâncias, de sua raça ou cor, você será desejado. Se é um rei na sua área de atuação, seja ela mais humilde, nada o apartará do sucesso. O mundo não exige que você seja médico, advogado, fazendeiro ou negociante, mas exige isto sim, que seja lá qual for a sua atividade, você a faça bem feita, que a faça com todo o poder e habilidade que tiver. Exige que seja um mestre na sua arte. Se analisássemos uma lista de homens que deixaram sua marca na história, descobriríamos que, em geral, ela não se compõe dos que foram brilhantes na juventude ou que prometiam muito ao iniciar suas carreiras. O mais provável é que ali apareçam jovens laboriosos que não se ofuscaram a todo com o seu brilhantismo, tiveram em si o poder de realizarem um dia inteiro de trabalho.
Puderam acompanhar tarefas até que as completassem de forma bem feita. Tiveram a força de caráter, persistência, bom senso e honestidade. O que mais nos falta é a necessidade de aprofundamento. É pouco frequente encontrarmos uma pessoa que esteja disposta a se preparar para o trabalho de sua vida. Um mínimo de instrução é o que querem, um conhecimento vago dos livros e logo se acham prontos para os negócios. Não posso esperar, não tenho tempo para me aprofundar. O garoto não pode esperar até se tornar um jovem, o jovem até se tornar um homem ou mulher. Os jovens se lançam aos negócios e à vida sem grandes reservas de instrução ou treinamento. Lógico que acabam fazendo um trabalho pobre, frenético, e sucumbem na meia-idade, muitas vezes por falta de conhecimento. O mundo está cheio de trabalho por terminar, fracassos que só precisam de um pouco mais de persistência, um aprendizado mecânico um pouco mais refinado, uma instrução um pouco melhor para torná-los úteis à civilização. Pense bem que perda teria sido para o mundo se homens como Edison e Bell não tomassem a frente e levassem a cabo o trabalho inacabado de outros. Transforme em regra de vida a necessidade de dar o máximo àquilo que lhe passa pelas mãos. Imprima-lhe o selo de sua condição de homem completo. Deixe que a superioridade seja sua marca registrada. A superioridade aqui, gente, não é no sentido da arrogância, de se sentir melhor que o outro. A superioridade é no sentido de ter uma qualidade superior em tudo que você faz. É a excelência como resultado do teu trabalho, tá? Então, por isso ele diz, deixe que a superioridade seja sua marca registrada, deixe-a caracterizar tudo o que você faz. É isto que os empregadores estão procurando, isto indica o tipo mais superior de cérebro. É o melhor substituto para o gênio, é capital maior que o dinheiro, promove mais que os amigos ou os pistolões dos influentes. Não fique se lamentando muito a respeito do que ganha pelo seu trabalho. Você tem algo de infinitamente superior e de maior valor apostado. Sua honra, sua carreira inteira, seu sucesso futuro serão afetados pela maneira como executa o seu trabalho, pela consciência ou falta dela com o que faz o seu trabalho. Caráter e condição humana estão em jogo, comparados aos quais o salário é bem menos importante. Ninguém pode ser realmente feliz se não crê na própria honestidade. Nossa constituição é tal que a cada vez que abandonamos o caminho certo, provido de princípios, isto resulta uma perda de estima pessoal, tornando-nos em consequência menos felizes. Toda vez que obedecemos à lei íntima de fazer sempre certo, ouvimos a aprovação íntima, a alma que diz amém, e toda vez que a desobedecemos, ouvimos um protesto e condenação. É importante manter um ideal de seu trabalho, pois seja lá qual for o modelo que a mente segue, a vida copia. Seja lá qual for a sua vocação, deixe que a qualidade seja seu lema de vida fora. Uma superioridade indescritível permeia o caráter e fibra de um homem que sempre e em qualquer lugar insiste em dotar de qualidade o seu trabalho. Há uma sensação de realização, de satisfação, de felicidade em sua vida que não pode ser sentida pelo homem que não dá o máximo de si mesmo. Quando estamos tentando com todas as nossas forças fazer o melhor que podemos, nossa natureza melhora em sua totalidade. Tudo parece decaído quando estamos perdendo o vigor, a aspiração eleva a vida, o rastejar a diminui. Fiquei muito impressionado com este lema que vi num estabelecimento de grande porte. Aqui só o melhor é suficientemente bom. Aqui só o melhor é suficientemente bom. Que lema para a vida este poderia ser? Como revolucionária a civilização se todos o adotassem e usassem. Decidir que não importa o que façam, só o melhor seria considerado bom, seria o suficiente para satisfazer. Adote este lema como sendo seu. Pendure-o no seu quarto, no seu escritório ou no seu local de trabalho. Escreva-o no seu caderno de anotações. Teça-o dentro da constituição de tudo o que você faz. E seu trabalho na vida será o que deveria ser o de todos, uma obra-prima. Nós nos vemos na próxima aula e no próximo semestre.